Irmãos, só um breve testemunho. A gente trabalha sobre o direito da criança e fala sobre o valor da família na vida da criança para que essa criança possa crescer e se desenvolver plenamente. A gente levanta a bandeira da família, a gente levanta a bandeira do direito da criança, da adoção, da importância do tempo de qualidade entre pais e filhos. E quando nós chegamos aqui em Itajaí há 3 anos e meio, a nossa filha foi estudar, a nossa filha mais velha, Cleo, foi estudar na escola pública. E ela foi estudar numa escola vizinha ao nosso apartamento, na época, ali na Barra do Rio. Uma escola boa, mas com o tempo ela foi crescendo. E no que ela foi se aproximando do fim da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos de idade, eu entendi que seria coerente, se eu falo tanto para pais, se eu levanto tanto a bandeira da importância dos pais ensinarem os valores para os filhos, para os pais zelarem para os filhos estarem em uma escola que vai continuar com a mesma linha de pensamento, de princípios cristãos. Eu lembro que eu fui até o diretor da escola adventista e falei para ele quem eu era, de onde estava vindo, e falei: olha, minha filha está na escola pública, mas eu preciso ser coerente, eu não posso ensinar algo para os outros e deixar os meus filhos fora desse contexto de coerência. E aí minha filha estuda lá até hoje, e a gente tem sido muito abençoado por essa oportunidade de saber que ela está, naquele pouco tempo que ela passa ali durante o dia, sendo bem acompanhado por profissionais que têm o mesmo princípio que nós temos, né? Então fica aqui muito obrigado à parceria do Adventista. Tem sido muito bom ter os nossos filhos lá. Queridos, hoje à noite eu quero ter a oportunidade de chamar algumas pessoas que caminham conosco aqui, comigo, com a minha esposa. Queria chamar a minha esposa aqui rapidamente. Queria chamar as pessoas que caminham conosco aqui do Movimento Brasil Sem Órfãos, que rapidamente se dirigissem aqui ao palco. Eu queria só ter mais alguns 5 minutinhos para a gente entrar, na verdade, naquilo que eu quero ministrar ao seu coração hoje à noite. Enquanto eles se deslocam para cá, hoje à noite, de forma global, dia 11 de novembro, em mais de 85 países hoje do mundo, nós celebramos uma data, que é a data chamada Orphan Sunday, ou Domingo do Órfão. Alguém sabia dessa data aí? Levanta a mão. Alguém viu nas redes sociais, em algum jornal? Uma pessoa, mais alguém? 2. Ou seja, é um público muito pequeno dentro daqueles que estão no nosso meio, e exatamente por isso, e eu agradeço ao pastor Fernando, pastor Lapa, pastor Luiz, pela oportunidade de me darem hoje a chance de compartilhar o nosso coração, que queima no nosso coração, que Deus está fazendo, irmãos, não só em Itajaí, mas na nação e no globo, para que aquilo que Deus profetizou por meio de Malaquias, que ele repetiu lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, que aquela geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus é uma geração comprometida em converter o coração dos pais aos filhos, amém? E nós cremos que mais do que um ministério, um departamento de uma igreja, nós somos um povo que está vivendo a geração dos últimos dias e precisamos preparar o cenário e cumprir profecias para os últimos dias, e falar sobre família, falar sobre converter o coração dos pais aos filhos. É muito relevante nessa data que hoje em várias igrejas no mundo, irmãos, igrejas em várias nações, nos 5 continentes, estão hoje envolvendo toda a sua liturgia, todo o seu culto, para falar a respeito dos órfãos. Por isso que nós chamamos hoje esse o Domingo do Órfão. É um domingo do ano em que as igrejas do mundo param para trazer a memória do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus na face da terra, de que a pura e imaculada religião, segundo Tiago 1,27, é cuidar dos órfãos. E esse é um domingo que nós estamos fazendo aqui, o pastor Clava vai fazer com as crianças lá atrás. Nós vamos compartilhar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre isso, sobre qual a nossa responsabilidade como igreja para vivermos essa pura e imaculada religião. Mas antes de entrar naquilo que queima no nosso coração, eu queria dar oportunidade. Nós temos mais pessoas que se reúnem uma vez por mês conosco, comigo, com a minha esposa Janaína, na nossa reunião aqui do Movimento Brasil Sem Órfãos. Davi, diminui um pouquinho, está embolando aqui um pouquinho quando eu falo. E eu quero apresentar alguns irmãos e irmãs que estão conosco. Tem outras pessoas também, para você ver um pouco da diversidade de profissões e de área da esfera onde essas pessoas atuam, para que você possa perceber que você também pode se engajar nesse movimento,
que a igreja de Cristo, não somente pessoas que são pais por adoção, mães por adoção como eu e Jana, tem o compromisso de se envolver com essa causa. Não, essa é uma causa do corpo de Cristo. Se você é um cristão convertido, levanta a mão quem já é cristão, convertido, batizado. Essa é uma causa sua também, amém? Então deixa eu passar aqui para a primeira pessoa. Se apresenta e fala qual a sua profissão, como você quer se engajar. Um minutinho. Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Marilene, eu sou servidora pública estadual, trabalho no Fórum de Camboriú na área da infância. Eu me engajei nesse projeto porque eu vejo no olhar de cada criança que é violentada de todas as maneiras, um clamor para que adultos se engajem e busquem o direito delas, de todas as formas, de todas as maneiras. Tem algum momento na tua vida que tu podes ajudar uma criança que está desamparada. Se enganje nesse projeto, é muito bom, é valioso para o coração da gente, tá? Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Vivian, eu sou cirurgiã dentista, sou voluntária em abrigos institucionais aqui em Itajaí há 12 anos. E durante esse período de 12 anos eu convivi com muitas crianças e adolescentes. E eu sei qual é a dor de uma criança que permanece num abrigo por mais de 2, 3, 4 anos, sem uma família, sem um colo, sem um abraço, sem a referência de um pai, de uma mãe. E nós sabemos que existem 48 mil crianças no Brasil, nos abrigos, sem essa referência de família. Foi esse o motivo que eu me envolvi por essa causa, para nós nos unirmos como corpo de Cristo e fazer com que essa realidade mude e que essas crianças que estão em abrigos possam ter uma família. Em nome de Jesus. A paz, igreja. Eu me chamo Silvanira. Eu era funcionária de um abrigo, gerei 2 filhos do coração. Hoje eu sou auxiliar de dentista, mas o meu coração ardia em fazer alguma coisa pelas crianças. Aquilo queimava dentro de mim. E como Deus não une pessoas, Ele une propósito, Ele me uniu à doutora, onde ela me convidou e eu me encontrei nesse grande ministério, para que o nosso Brasil, nós possamos mais para frente poder olhar e dizer, nós não temos órfãos, porque cada família acolheu uma criança, cada família ajudou a cuidar. E que os pais também, os órfãos de pais, se conscientizem, né? E façam a mudança neles para poder mudar a criança, para ter um Brasil melhor, um mundo melhor. Paz, igreja, boa noite. O Brasil Sem Órfãos é esse movimento, né, que busca despertar a igreja brasileira para a responsabilidade de prevenir a orfandade e também transformar crianças e adolescentes que estão nessa situação de abandono, de orfandade, em filhos e filhas do Senhor. Como ajudar? Tem várias formas. Por ser da área jurídica, eu sou procurador, então a frente de trabalho é enorme. Nós conseguimos, por orientação, esclarecimento de lei, conversas, mas tem outras formas também. Cada um, conforme a sua área, o seu chamado, podem atuar no apadrinhamento afetivo, no voluntariado, na oração, adoração, no investimento financeiro, se for o caso, na influência digital. O mundo nos chama, igreja, e nós temos essa responsabilidade. Amém? Boa noite, meu nome é Janaína. Eu tive a oportunidade de adotar há quase 8 anos atrás, né? A idade da Cleo. E Deus começou a colocar no meu coração o desejo de adotar uma criança. Só que eu dizia para o Davi, e ele dizia, não, primeiro eu quero ter os meus, né? E quando a gente ouve essa frase hoje, parece que dói assim na gente, porque o filho adotivo, então, não é nosso, né? A partir do momento que você adota uma criança, ela se torna sua. Apesar de ela ter nascido de um outro ventre, mas ela é sua, porque Deus te deu aquela criança. E daí eu comecei a orar, que a gente começou a conviver com pastores que tinham filhos por adoção. E uma das pastoras disse para mim, começa a orar, porque se for da vontade de Deus, Deus vai transformar o coração dele. E eu comecei a orar, e uns 3, 4 meses depois, a gente teve a oportunidade de adotar a Cleo.
Então, quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos e meio, o Senhor começou a redirecionar o nosso ministério para atuar nessa questão do despertamento da igreja para olhar para a causa dos órfãos. Porque cuidar de órfãos e viúvas não é somente levar um presentinho no Natal, nos abrigos, porque o que o órfão precisa é de uma família, e não somente de um pedaço de pão ou um presente, não dizendo que isso não é importante, mas não é o que eles mais precisam. Então, a gente adotou a Cleo e Deus nos redirecionou, né? Deus nos alinhou com o ministério que Ele tinha para nós. A partir da adoção dela, a gente começou a trabalhar com essa causa. Vamos aplaudir, irmãos, cada um que esteve aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. No final, tanto eles quanto outras pessoas que estão aqui, que caminham conosco, nós vamos estar um pouco aqui na frente, para se você quiser vir conversar conosco, tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, fazer alguma pergunta, saber quando nos reunimos, como funciona o movimento. Tanto eu, minha esposa e cada um que esteve aqui, nós vamos estar aqui na frente no final para poder bater um papo com você. Tá bom, irmãos? Amém? Falar sobre adoção é algo que queima no meu coração. E esse é o 3º ano consecutivo que, eu digo quase que jesuicidentemente, eu prego nesse dia, no domingo à noite, né? Deus é muito bom. Deus é tremendo. Deus não faz nada por acaso, irmãos. Deus é muito intencional. E essa é uma das palavras que eu mais gosto, que é intencionalidade. O corpo de Cristo precisa ser menos reacionário e mais intencional. Nós precisamos parar de reagir no susto, no ímpeto, e sermos intencionais nas nossas ações. Hoje nós temos no mundo 2,1 bilhões de cristãos, você sabia? Mais ou menos 2,1 bilhões de cristãos no mundo. Nós temos, segundo a Unicef, quase 150 milhões de crianças em situação de abandono e vulnerabilidade. Ou seja, se somente 7% da igreja de Cristo no mundo se comprometesse com a obra, com a causa dos órfãos, nós não teríamos mais órfãos no mundo. 7%, irmãos. Se 7% da igreja fosse despertada, fosse intencional, e por isso hoje à noite eu quero abrir o meu coração com você, eu quero compartilhar o que queima no meu coração com o seu coração. Eu não vou trazer somente estatísticas, não vou falar só de lei, não, eu quero fazer com que você saia daqui queimando por isso. Que você entenda que um procurador do município pode se envolver, uma dentista, um auxiliar de dentista, uma advogada, uma mãe, um pai, um pastor. Nós temos design, nós temos pretendentes à adoção, nós temos voluntários, músicos, em qualquer área. Basta você queimar por isso, basta você entender o coração paterno de Deus para a nossa geração. Basta a gente entender, irmãos, o que é ser igreja. Eu estava nos Estados Unidos há alguns anos atrás, e mais precisamente em janeiro de 2014, eu ia passar esse vídeo hoje, mas a gente teve um imprevisto no nosso data show, mas nós já passamos aqui. O pastor Luiz Hermínio uma vez postou um vídeo aqui de uma profecia da Stacey Campbell, que falava de um movimento de justiça no Brasil. Quem lembra desse vídeo? É uma loura que fica assim, ó, né? Ela tá, cara, não sei como é que ela consegue falar, ela tá chapada, né? E ela chuta para cá, chuta para lá, e ela começa a liberar um testemunho de um filho dela. Um dos filhos dela sofreu um acidente e quebrou o pescoço. E no que ele quebrou o pescoço, os médicos falaram que era 95% de chance ele não se mexer nunca mais. Ele não ia ficar paraplégico, ele ia ficar tetraplégico, em cima de uma cama. E aí, poucos dias depois, ela diz que o dedão do pé esquerdo dele começa a mexer. E depois, o pé começa a mexer. E ela fala que depois de um tempo, outro pé começa a mexer. E ela diz que depois de tantos dias, o menino sai andando do hospital sem ajuda de cadeira de roda e nem de muletas. E naquele momento, ela começa a liberar uma palavra para o Brasil, porque ela diz assim, olha, aqueles países que estão desacreditados, que estão caídos, que as pessoas dizem que não tem mais jeito, assim como era o Brasil, irmãos. A gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil, o mover que está acontecendo no Brasil, a restauração do patriotismo, de ter um presidente que sempre está falando da palavra de Deus, de colocar Deus acima de tudo, de restaurar os princípios da família, como nós vimos aqui, de falar que vai acabar com
com ideologia de gênero nas escolas, que a prova do Enem do ano que vem vai parar com aquela palhaçada de botar aquele dialeto que é imoral, que os nossos filhos não têm que aprender aquilo para entrar numa faculdade. Irmãos, isso há pouco tempo atrás era impossível de imaginar. Às vezes eu estou assistindo um vídeo no YouTube e falo, cara, parece filme. Parece surreal o que nós estamos percebendo no Brasil, mas não é da noite para o dia. Deus não mudou a história do Brasil com as últimas eleições, não. Existe um povo que está chorando e clamando e jejuando para que Deus sare a nossa nação, para que Deus mude a nossa terra, para que Deus venha sobre a nação brasileira, irmãos. Nós estamos vendo o cumprimento de muitas lágrimas, de muitas profecias, de muitos decretos liberados. E justiça não é somente lutar contra a corrupção no Planalto Central. O movimento de justiça que aquela mulher profetizou, Stacy Camp, ela falou, Brasil, get ready, Brasil, se prepare, porque assim como aquela criança era desacreditada, mas Deus operou um milagre, Deus vai vir com um movimento de justiça na nação brasileira. Os nossos jovens, eles não vão ser mais influenciados, eles vão ser agentes de transformação da sociedade. Os nossos jovens não vão mais para a escola para serem doutrinados por ideologias e filosofias marxistas e esquerdistas. Os nossos jovens vão para a escola para se capacitarem, para serem habilitados para viver o destino que Deus tem para eles. Os nossos jovens vão para a universidade para serem doutores, para serem pessoas com conhecimento, para serem influentes na sociedade. Porque crente não é bicho esquisito, não. Crente é alguém cheio de esperança. Crente não é alguém assim meio louco, meio fanático, não. Crente é alguém cheio de espírito e de vida, que tem uma palavra de cura, que tem uma palavra de salvação, que tem uma palavra de transformação real e prática, irmãos. Eu lembro que eu estava no seminário, o deão do meu seminário, o reitor do seminário, doutor Heitor Glória, ele dizia assim: o evangelho e a fé, quanto mais espiritual ela é, um ser humano, um cristão, quanto mais espiritual ele é, mais humano ele se torna. A questão é que a gente muitas vezes tem pregado um evangelho, ou ouvimos pregar um evangelho durante muito tempo, que era um evangelho que a gente dizia lá no Ceará, de onde eu venho, um evangelho espiritual au. Vocês sabem o que é isso? É aquela pessoa que você vai falar com ela, Fernanda, você fala, tudo bem? Mas fala, paz do Senhor. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Estou bem, na paz, na glória. A pessoa quase não pisa no chão, cara, ela está levitando, né? Mas aí você vai para dentro da casa dela, não, aí lá o negócio está... Lá o negócio está pegando. Mas ela coloca uma máscara de espiritualidade. Ela ora em línguas, ela sapateira, levanta a mão, ela corta cana quando a gente brinca. Mas talvez no casamento dela, talvez na relação com o filho, talvez onde ele trabalha ele é um crente 007, talvez ele não tenha um entendimento que ele precisa se envolver com o que Deus está fazendo na nação. Não, o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia que um homem de Deus, ele tem que andar com a Bíblia debaixo do braço e o jornal debaixo do outro. Ou seja, a nossa fé ela não nos aliena, a nossa fé faz nos entender qual geração que nós vivemos, para poder termos uma resposta de um evangelho prático, que muda vidas, que transforma histórias. E isso é justiça, irmãos. Justiça, a palavra de Deus vai falar em Apocalipse 19:8, que foi dado à igreja se ataviar de uma roupa de linho finíssimo, para se encontrar com o noivo. Jesus vai voltar, irmãos, e nós precisamos costurar uma veste para a igreja. Eu voltei para o Brasil com a palavra de que eu voltaria como um costureiro. Um profeta falou para mim, vou te mandar de volta para o Brasil como um costureiro. Eu falei, poxa, eu fui ministro de louvor e pastor, eu não sei pegar numa agulha, cara, estou lascado. Mas como assim costureiro? Deus falou, não, vou te juntar outros costureiros, e vocês vão costurar uma nova veste para minha noiva no Brasil. E aí Deus me levou a Apocalipse 19:8, que essa veste é uma veste de linho puro, finíssimo. Os sacerdotes usavam essa veste porque ele não podia suar diante da presença do Senhor. Por quê? Porque não é por esforço humano que a gente faz as coisas de Deus. E o suor, o odor, ele representava impureza. É em santidade e em dependência que nós fazemos a obra do Senhor. Não é pela nossa força. Se eu for parar para pensar, a quantidade de órfãos que tem no Brasil, segundo a Unicef, são 3,7 milhões de órfãos. 3,7 milhões de órfãos. Esses dias eu estava orando ano passado e eu me sentia um passarinho pegando água no bico e apagando o incêndio de uma floresta gigante.
Porque são 3,7 milhões de crianças. Dessas 3,7 milhões, 48 mil estão nos abrigos. Eu estou arredondando. Eu tenho números aqui exatos aqui. 47.226, números de hoje, no site do CNJ. 47.226 crianças agora, nesse momento, estão atrás de um muro, onde ninguém pode vê-la, dificilmente visitá-la, mais dificilmente ainda segurá-la no colo e colocá-la para poder sentir um pouco de afeto e de carinho. Crianças e adolescentes que não têm direito a um advogado. São crianças que muitas vezes são esquecidas da sociedade. São as crianças invisíveis, como nós chamamos. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, que daqui a pouco nós vamos pegar os nossos filhos no Kids, podemos comprar uma pipoca para eles, comprar um bombom para eles, e eles se divertem com coisas tão simples, porque o que eles precisam não é de algo muito caro, eles precisam de relacionamento e de afeto para crescerem. Eles precisam de uma família saudável. Mas parece um desafio muito grande, irmãos. 3,7 milhões de crianças. Se fosse só 47.226 já era muito. Mas não é pela nossa força. Não é pela nossa força. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. O que Deus está fazendo no Brasil é um cumprimento de uma palavra que vem sendo liberada há muitos anos. Um movimento de justiça que está aprendendo quem a gente nunca imaginou que ia aprender, irmãos. Que no Brasil antigamente tudo acabava em pizza, agora não, o cara vai pensar 2 vezes antes de fazer loucura e roubar, porque ele vai para a cadeia, ele vai ser preso. O fim da corrupção, mas a guerra que nós estamos travando, irmãos, não é uma guerra somente político-partidária. A guerra que nós estamos travando não é uma guerra somente por um poder, para um cargo político, seja federal, seja no Senado, ou seja na presidência. Não, a guerra que nós estamos travando não é por poder político, mas é por poder espiritual sobre uma nação, irmãos. A guerra que nós estamos travando não é simplesmente para uma próxima eleição. O que está em jogo não é um partido que vai ter mais verba. O que está em jogo é a minha e a sua família. O que está em jogo são os meus e os seus filhos. O que está em jogo são os meus e os seus netos que um dia virão e nascerão no Brasil. E isso está em jogo. Estão comigo? Essa é a guerra que nós precisamos entender que nós estamos travando, irmãos. Não é partido A, B ou C. Não é agora que vamos entrar de novo em prontidão e vigilância só daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, quando tiverem eleições municipais. Aí de novo a igreja vai acordar, e a igreja vai de novo para a rede social, e vamos eleger mais um político. Não, é importante fazer isso? Sim. A igreja precisa exercer a sua cidadania. Tem que votar com consciência, tem que levantar pessoas que vão estudar ciências políticas e ocupar cargos de influência. É relevante ao extremo, faz parte do processo de ser cristão nessa geração. Mas não é de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. A nossa guerra é diária, irmãos. A nossa guerra é urgente, porque uma criança que está no abrigo há 3, 4, 5 anos, ela não vai esperar mais 4 anos para o próximo presidente, ela vai perder mais 4 anos de vida, irmãos. Ela vai perder mais 4 anos, onde todas as noites ela não vai ter quem conte uma história para ela. Ela não vai ter quem penteie o cabelo dela depois do banho. Ela não vai ter quem ajude ela a saber escovar dente direito. Ela não vai ter quem a acompanhe fazendo as tarefas da escola para que ela possa crescer no seu desenvolvimento acadêmico saudável e ser plenamente o que Deus tem para ela. Quantos aqui têm filhos? Você sabe o que eu estou falando. Você já parou para imaginar? Eu tenho uma filha que vai fazer 8 e o Rafael vai fazer 4. Esses dias eu estava escrevendo um capítulo do meu livro e eu estava pensando, o que seria de mim e da Jana sem 8 anos de memória que nós temos com a Cleo? O que seria de mim sem 4 anos de memória que nós temos de experiências diárias, boas e ruins, tremendas e desafiadoras, de sorrisos e de raiva, de abraços e de vara? Mas o que seria de nós sem 4 anos de lembranças que nós temos de vida diária com o Rafael? Agora, o que seria deles se eles não tivessem a nós? O que seria dos seus filhos se não fosse a sua atenção, o seu carinho? Eu cresci sem pais, meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E
coisas que Deus curou na minha vida por ser órfão de pais vivos foi depois de adulto. Sequelas que ficaram, marcas profundas que hoje são cicatrizes, não dói mais. Eu posso pegar nelas, não dói mais, porque hoje, como Paulo falou, a dor que eu senti, fui consolado, eu posso usar para consolar outros. 2 Coríntios 1:4. Pessoas aqui que, como eu, talvez cresceram sem os pais e sem as mães, e você sabe as consequências de uma criança que cresce sem uma família estruturada. O diabo, ele não dorme. A igreja muitas vezes fica desatenta. A igreja fica entretida muitas vezes com os eventos gospel, mas o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado em fechar prédios. O inimigo das nossas almas não está preocupado em esvaziar galpões, não. A guerra do inimigo não é somente de eleger um próximo presidente, não. O diabo, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, ele é aquele que está desde a fundação do mundo, tentando destruir famílias e relacionamentos. Porque ele sabe que se ele destruir um casamento, ele atinge a identidade dos filhos. Ele sabe que se ele destruir um casamento, ele rouba a pureza de uma criança. Porque uma criança que cresce sem a presença de ambos os pais em casa, as estatísticas dizem que ela tem o dobro de chance de ser abusada na infância, sexualmente falando. Ou seja, o diabo sabe que se separar o pai da mãe, aquela criança tem o dobro de chance de ser abusada na infância. E eu não vou pedir para você levantar a mão para saber quem foi abusado na infância, porque as estatísticas no Brasil são gigantes e assustadoras. Sabe por quê? Porque são as multidões de crianças que estão crescendo sem a presença do pai dentro de casa. A cada ano são 700 mil crianças que nascem sem o pai dentro de casa. Segundo o último censo escolar, são 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E o pai que gera identidade, proteção, direção, está ausente da vida do filho. A minha oração é que nesse dia, onde em mais de 85 países já estão se falando a mesma coisa que eu estou falando, Deus desperte a sua igreja na terra, para que a paternidade de Deus não seja somente um título de capa de livro ou de CD, para que falar sobre paternidade de Deus não seja mais um jargão evangélico que está na moda na rede social, para poder fazer o seu ministério estar na moda, está na crista da onda. Não, que reino de Deus não seja mais uma modinha gospel, mas falar de reino de Deus é falar de um reino de justiça, porque as bases do trono de Deus é a justiça, e tudo que Deus quer é manifestar a sua justiça na terra, irmãos. E para que algo mais justo do que garantir o direito de uma criança a ter uma família? Se nós não conseguimos despertar para a justiça de garantir o direito a ter uma família, que justiça é essa que nós estamos cantando e pregando nos nossos púlpitos todo domingo? Isso não é reino de Deus, irmãos. Isso é alguma coisa gospel, menos reino de Deus. E não é o pastor Davi que está falando, é Tiago 1,27. Porque Tiago 1,27 diz que se não for cuidar dos órfãos, aos olhos de Deus nem é puro e nem é imaculado. Vocês estão comigo? Eu estou falando com amor e carinho, irmãos, mas eu preciso ser incisivo. A gente pensa assim, mas movimento A, B ou C é um movimento que tem dinheiro, é um movimento que eles são esquerdista, marxista, comunista, LGBT, eles são isso, são aquilo, eles são organizados. Não, irmãos, não há nada mais poderoso na face da terra do que a igreja de Cristo. A única instituição que tem condição de mudar o planeta se chama Igreja de Jesus, porque é ela que tem o poder de Deus, é ela que conhece Jesus, é ela que tem o Deus que não sente o amor, mas Ele é o próprio amor. Ele é o pai dos órfãos, Salmos 68, versículo 5, e no verso 6 ele diz: eu farei o órfão habitar em família. Esse compromisso é um compromisso de Deus, mas Deus escolheu usar a sua igreja. Deus podia fazer assim, e tudo ia acontecer. Deus é poderoso, irmão. Podia ou não podia? Deus podia liberar uma palavra e mudar o Brasil. Podia ou não podia? Ele chama à existência o que não existe pelo poder da sua palavra. Paulo fala em Romanos. Ele podia, mas Deus escolheu desde Gênesis 1:28.
usar a instituição chamada família para se revelar ao ser humano e à criação e manifestar a cultura do seu reino, uma cultura de justiça. Deus escolheu usar pessoas de carne e osso, eu e você. Os anjos não vão adotar as crianças, os querubins não vão adotar as crianças, os serafins não vão abraçar as crianças e levar para casa. Não, tem que ser gente de carne e osso como eu e você. Nós estamos em guerra. E como Paulo diz, abre comigo. Podemos ler alguns versículos? Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Se você tiver uma caneta e papel, eu estou citando vários textos, você pode anotar. Ou então chegar em casa, você assiste de novo e toma nota das palavras que eu estou falando, para você meditar durante seu tempo devocional com o Senhor durante a semana. Mas vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, verso 5, e toda altivez que se levante contra, o quê? O conhecimento de Deus, não contra frequentar igreja evangélica, contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, irmãos. As nossas armas nessa guerra, que guerra é essa, pastor? É uma guerra contra a orfandade no Brasil, é uma guerra por famílias, é uma guerra. A gente usa um slogan no movimento Brasil Sem Órfãos. Depois você entra lá no nosso site, brasilsemorfãos.org.br, você vai ver lá, tem assim, a nossa luta não é por guarda, mas por destinos. A gente não está falando somente de guarda. Guarda é algo importante que embasa o nosso trabalho, porque tem que ser irrepreensível diante dos homens, tem que ser pelos meios legais. Nós temos advogados, psicólogas, procuradores, nós conhecemos da lei, da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos humanos, sabemos disso tudo. Mas a nossa luta não são com armas carnais, não é somente no âmbito da lei, com os homens. Antes de qualquer coisa, a nossa luta é espiritual, irmãos. A nossa luta é que Malaquias 4:2 se cumpra e o sol da justiça, que é Jesus, venha raiar sobre os céus do Brasil, trazendo cura sobre as suas asas. Se Jesus não foi exaltado na nação brasileira, se Jesus como sol da justiça não brilhar sobre os céus da nossa pátria amada, não adianta, irmãos, a gente somente ir para o ringue com armas carnais diante de leis humanas. Sim, vamos para lá, mas depois de guerrear no mundo espiritual, com armas poderosas em Deus, irmãos. Isso que está acontecendo, fruto dessa eleição última, não é algo somente ganho com dinheiro, porque nem dinheiro o Jair Bolsonaro tinha. Não é somente de mídia, porque nem na mídia ele foi, irmãos. É quando Deus quer e a igreja ora e se posiciona, Deus faz. Unidade. Nossas armas precisam ser espirituais em Deus. Abra comigo em Mateus 16. Eu quero gerar entendimento na sua vida nessa noite, fogo no seu coração. Mateus 18. Eu falei 16, né? É 18, tá? Mateus 18, verso 16 ao 20. Vamos ler? Mateus 18, verso 16 diz assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Verso 17: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos... Verso 19: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, aqui está a palavra-chave,
concordarem. É o princípio da concordância. Se 2 dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz Jesus, ali estou no meio deles. O que Jesus está falando? Está falando aqui de confrontar um irmão, mas em meio a essa passagem, ele ensina para nós alguns princípios. E ele faz uso de textos do Antigo Testamento, como Deuteronômio 17, 6 e Deuteronômio 19, 15. Você anota e lê em casa. Jesus faz uso dessa cultura, desse entendimento cívico, que onde estivessem 2 ou 3 pessoas, e elas concordassem a respeito de algo, elas testemunhassem em concordância a respeito de algo, aquela palavra seria estabelecida. Lá em Deuteronômio diz que se alguém comete um crime, e 2 ou 3 pessoas testemunharem e concordarem que ela é culpada, ela seria condenada culpada. Por quê? Porque o poder de 2 ou 3 pessoas em concordância resolve situações e estabelece palavras. Paulo vai repetir essa mesma palavra lá em 2 Coríntios 13, 1, quando ele diz que toda situação é decidida pelo poder de 2 ou 3 pessoas em concordância. O que eu quero falar aqui, irmãos? Que nós somos mais de 2 ou 3 aqui. O problema da igreja evangélica não é falta de dinheiro. O problema da igreja evangélica não é que precisa de mais estrutura, não é porque precisa de um templo maior, porque precisa disso, daquilo, porque ninguém acredita no projeto, porque não tem estratégia. Não, todas as coisas nos estão disponíveis na prateleira do céu, mas se a gente não acessar, e como nós acessamos? Pelo poder da fé e da concordância. Estão comigo? Vocês estão entendendo o poder da concordância, irmãos? Nós temos 2,1 bilhões de cristãos no mundo. Se somente 7% deles concordassem, dizendo nós vamos acabar com a orfandade no mundo, estava acabado. Não ia ser falta de dinheiro, não ia ser falta de recursos, não ia ser falta de conexão com pessoas em lugares estratégicos, não ia ser falta de nada. Abre comigo lá em Gênesis 11, vai falar sobre o poder da unidade. Como a unidade é forte, irmãos. Eu vou já entrar em alguns detalhes mais específicos sobre a orfandade e a adoção, mas eu quero compartilhar a Bíblia com você, para você entender junto comigo, e para a gente sair daqui em concordância sobre esse tema. Gênesis 11, aqui na Torre de Babel, Deus olha para a terra, e percebe que o ser humano está saindo do propósito, lá de Gênesis 1, 28. O propósito era eles andarem em família, governarem, deram nome para os animais, eles vão multiplicar e encher a terra. A ideia de Deus nunca foi um gueto, uma tribo, um povinho e a sociedade lá fora. A igreja, e eu não tenho nada a ver com política, a igreja eu não tenho nada a ver com órfãos, abrigos, a igreja eu não tenho nada a ver com a procuradoria do município, a igreja, eu não tenho que mandar jovens para psicologia, não, a gente não tem que se preocupar em mandar jovem para fazer a faculdade de assistência social, fazer o quê? Não, para ser doutor, ser juiz, não, eu preciso preparar o meu filho para conhecer a Bíblia, orar e jejuar, irmãos, orar e jejuar, mas também para ser psicólogo, orar e jejuar, mas também para ser um assistente social, orar e jejuar e ser cheio do Espírito, mas também ser um juiz, que pela canetada dele ele vai decidir o destino de uma criança, orar e jejuar e ser um defensor público, que ele não vai embarrear uma criança de ser adotada, orar e jejuar e ser um psicólogo, que vai tratar de uma família, para poder receber uma criança que foi abusada, e ela precisa de um processo de adaptação e convivência, para vencer e ser curada de traumas do passado. Nós precisamos de vários tipos de profissionais, cheios do Espírito, cheios de uma convicção, irmãos, que Deus nos deu da terra para manifestarmos o seu amor, a sua paternidade e a sua justiça. Não é só dentro da igreja, irmãos, aqui a gente vem só para a gente celebrar junto, para a gente ser ativado um pelo outro, para a gente ser como o braseiro na fogueira, a gente incendiar um perto do outro, que às vezes eu estou mais frio, às vezes é você, e a gente ora um pelo outro, vive os mandamentos recíprocos. Não, mas o bicho pega lá fora, irmãos, é lá que a gente tem que mostrar que é cheio do Espírito. Aqui é fácil, é lá.
Porque aqui em Gênesis 11, Deus olha, eles falam, cara, eles estão saindo do propósito. Eles estão querendo erguer uma torre, construir uma cidade, para tornar o nome deles célebre. Aí Deus diz no verso 6, verso 5, vamos ver. Desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha o que o Senhor disse. Eis que o povo é o que, irmãos? Deus desce e diz que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Imagina Deus chegar aqui agora, irmão, e Deus falar: tudo que vocês quiserem fazer daqui para frente não vai ter restrição nenhuma. Imagina, que coisa poderosa, irmãos. Não há restrição nenhuma. Deus está falando, não haverá restrição nenhuma. Não, mas eu preciso de dinheiro. Não haverá de nada. Não, mas eu preciso de parceiros. Não haverá. Eu preciso de voluntários. Eu vou prover tudo. Deus está dizendo que pessoas reunidas com motivações erradas, malignas, porque elas estavam em unidade, elas iriam ser bem-sucedidas. Vocês estão entendendo o poder da unidade? Até para o mal o princípio funciona. Agora imagine o pai e uma mãe unidos. O que vai ser na vida de um filho? Agora imagine o pai e uma mãe cheios do Espírito, em unidade. Não vai haver restrição, irmão. Ah, pastor, eu não vou adotar porque é difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho tanto dinheiro. Ah, o processo é burocrático. Deixa eu te falar. Se você estiver em concordância, em família, Deus vai olhar para a terra e vai falar: eu vou prover tudo. Deixa eu dar um testemunho para você, bem simples. Eu tenho um amigo, o pastor Eduardo Pires, de São Paulo. Nós temos uma equipe do Brasil Sem Órfãos lá em São Paulo também, se eles estiverem me vendo. O Delton, a Maria José, o Josimar, a Cristina. Nós temos o Eduardo Pires, o pastor Paulo Júnior, o pastor Paulo da Igreja Batista do Povo. A gente se reúne com eles uma vez por mês em São Paulo. Já fizemos uma conferência do Brasil Sem Órfãos em São Paulo. Mas o Eduardo Pires, na nossa última conferência em maio, ele estava ali com seu filho Gabriel, de 9 anos. E 5 crianças que ele adotou aqui em Santa Catarina. Ou seja, ele agora tem 6 crianças. Se você entrar nas redes sociais do Brasil Sem Órfãos, você vai ver a foto dele assim, ó, Eduardo Pires, e aí assim a mão de pai, mãe e 6 crianças, na sexta-feira que foi o Dia Mundial da Adoção. Sabe o que aconteceu? Ainda aqui em Santa Catarina, em Leblon Regis, quando ele estava no período de convivência, ele recebeu uma ligação de São Paulo, de uma senhora que disse assim: olha, pastor Eduardo, eu estou sabendo o que você está fazendo, você está aí, foi buscar os seus 5 novos filhos, né? Vai voltar com 6 filhos agora, e o senhor não tem carro suficiente para levar essa ruma de criança. Eu quero falar algo para o senhor: quando o senhor chegar em São Paulo, o senhor pode procurar uma concessionária e escolher o carro que o senhor quiser, o senhor vai precisar de um carro maior. Aí depois ele começou a contar testemunho de que ele ganhou bolsa de estudo para as crianças. O mundo não é só de facilidades, irmãos. Eu não estou dizendo que agora você vai adotar porque vai ser tudo um arroz, tudo tipo, você vai deitar numa rede, como a gente fala no Ceará, né? Na sombra, fresca, e tomar água de coco, como o pastor Luiz estava tomando lá na Conferência do Nordeste, pregando e tomando água de coco, né? Não, a gente tem lutas, a gente tem desafios, mas a gente tem o Deus da causa dos órfãos do nosso lado. A gente tem o Deus que é o Deus dono do ouro e da prata. É o Deus que vai prover todas as coisas, não só materiais, mas sabedoria, para você lidar com uma criança que você não gerou no ventre, mas você gerou no coração. Eu poderia sentar com você e contar N experiências minhas e da Jana no processo com nossa filha. Coisas que ela escuta na escola e que a gente tem que tratar em casa depois. Coisas que a gente escuta aqui na igreja e que a gente tem que sentar como família depois e tratar. Por quê? Porque a sociedade ainda conhece muito pouco sobre o assunto adoção. Conhece pouco sobre a lei. Conhece pouco sobre os processos de adotar. E ainda tem muito pouco de coração em chamas pela causa. Porque quem tem um coração em chamas pela causa, se não conhecer, ele vai atrás de conhecer. Se não tiver um meio, ele vai atrás de criar um meio. Se ele não tiver recurso, ele vai atrás de gerar o recurso. Deixa eu ler alguma coisa para você aqui sobre a realidade do Brasil, irmãos. Como eu falei, são 47.226 crianças, dados de hoje,
tirei isso aqui hoje de manhã do site. Crianças em abrigos, que antigamente a gente chamava de orfanatos. Aqui em Santa Catarina são 1.735 crianças que estão vivendo em abrigos. Essas crianças são tiradas do convívio familiar por conta de abuso, de omissão, não cuida bem, deixa diante de situações de risco, como o convívio com pessoas adictas ou na prostituição. Crianças que estão sendo abusadas sexualmente, fisicamente, verbalmente. Crianças que não estão indo para a escola, que não estão sendo bem alimentadas. Crianças que estão aos cuidados de ninguém nas ruas. E quando chega ao conhecimento do conselho tutelar, da vara da infância, essas crianças são retiradas e são levadas para o abrigo. Dessas 47.226 crianças, nós temos no cadastro nacional hoje 9.251 crianças. Ou seja, de quase 48 mil crianças que estão sem uma família hoje, dentro dos 4 paredes de um abrigo, somente 9 mil e pouquinho estão cadastradas para adoção. E as outras, pastor? O que são dessas outras? Elas estão lá, esperando a boa vontade de um assistente social fazer um relatório, esperando um psicólogo e um assistente social fazer um relatório. Às vezes as comarcas não têm profissional suficiente para emitir um relatório para o Ministério Público. Irmãos, nós precisamos orar seriamente para Deus despertar os nossos jovens para irem para a universidade, irmãos. Nós precisamos despertar a igreja. Nós falamos sobre isso no nosso alinhamento vocacional. Os nossos jovens precisam saber qual a vocação deles e usar essa vocação não para ganhar dinheiro, mas para manifestar a justiça, irmãos. Porque crianças estão atrás dos muros de um abrigo porque não tem psicólogo suficiente, porque não tem assistente social suficiente, porque muitas vezes o sistema não é justo, a lei não funciona. Nós precisamos levantar a igreja em intercessão, irmãos. Vocês precisam orar conosco. Precisamos orar para Deus, para que Deus venha agora com um governo justo, irmãos. A Constituição Federal diz no artigo 226 que a família é a base da sociedade, irmãos. É a base. Por isso que o diabo não está atrás de destruir prédios, placas de CNPJ de igreja gospel. O diabo está atrás de destruir o alicerce de uma sociedade que se chama família. Se a família não estiver sólida, bem alicerçada, as crianças vão estar vulneráveis. Vão dizer que menina não é mais menina, que menino não nasce mais menino, ele pode escolher o que ele quer ser. Mas isso vai acabar no Brasil, está acabando, irmãos. Mas nós precisamos não baixar a guarda, porque agora temos um novo presidente que está citando João 8,32. Não, nós temos que citar também, nós temos que fazer o nosso papel também. Ele vai fazer o dele, mas eu preciso fazer o meu e você precisa fazer o seu, irmãos. Não é só viver agora de rede social para saber qual é o novo discurso do novo governo. É saber qual é o meu discurso para essa geração. O que essa geração vai ouvir de mim e de você, irmãos? Dessas 9.251 crianças cadastradas, somente 5.019 estão disponíveis para adoção. Pastor, me explica o que é isso. É porque nem toda criança que está cadastrada, está abrigada, já foi tirada dela o vínculo com a sua família de origem. Talvez essa criança, ela saiu de uma situação que ela é filha de um adicta, que mora na rua, que ela talvez é a 10ª gestação dessa jovem, que para manter o seu vício, ela tem que se prostituir. E essa criança é retirada e vai para um abrigo. Ela ou um grupo de irmãos. E a defensoria pública fica, porque é o seu dever como defensoria pública, tentando fazer a lei cumprir, que a lei garante que o vínculo principal é o biológico. E aí aquela genitora, aquela mãe biológica da criança que não tem condição de criar daquela criança, ela tem um advogado gratuito para defender o direito dela de cuidar de uma criança que ela não tem condição nenhuma de cuidar nem de si mesma. E aí depois eles vão atrás de parentes daquela mulher, que ninguém sabe nem quem é, nem onde está. E nisso o tempo vai passando e a criança vai vivendo no abrigo, irmãos.
Eu não sou contra abrigo. Mas era para ser tipo assim, uma casa de passagem. Assim, ó, a criança veio, passa pela vara da infância, vem para um abrigo, mas rapidamente ela vai para uma família acolhedora. Que é algo que nós temos orado para voltar a ter em Itajaí. Sabe o que é família acolhedora? Deixa eu te falar. É ao invés da criança ficar 1 ano no abrigo, para decidir se ela volta para a família biológica ou ela vai para a adoção, ela vai ficar na sua casa. Já imaginou que coisa gloriosa? Amém? Vocês sabem o que significa amém? Você estaria disposto a receber uma criança na sua casa? Cuidar dessa criança durante 6 meses, 1 ano? Ai, pastor, mas eu vou me apegar. Tá, mas você não está no centro da história, é ela que está no centro da história. Para ela é melhor estar num convívio familiar do que ser tratada como um número dentro de instituição. Por melhor que seja a instituição, irmãos. Tem muita instituição séria no Brasil. Que tem quarto, que tem cozinha, que tem tudo do bom e do melhor. Mas são cuidadores. Que muitas vezes não tem condição de dar afeto. Irmãos, eu tenho 2 e é difícil, irmãos. Eu tenho 2 e é difícil. Imagina você ser o cuidador de 10, 11, 12, 15 meninos, irmãos. Que vieram de uma situação precária, que muitas vezes porque foram abusados durante tantos anos, eles vêm para o abrigo e tem que ser vigiados, porque senão eles ficam tendo relação sexual entre eles, porque para eles é normal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando para chocar, eu estou falando só para ser realista. Uma realidade que muitas vezes você não vai ver na mídia. Mas se você conversar um pouquinho com essas pessoas que vieram aqui em cima, que trabalham diariamente com essa realidade, você vai ver que tem coisa muito mais cruel do que essa que eu estou falando. E não dá para a gente ficar de domingo a domingo, de olhos fechados, com mãos erguidas, enquanto essas crianças não têm a vida delas transformada. Eu não acredito nesse evangelho. Eu acredito numa igreja que está despertando. Eu acredito numa igreja que quando ela conhece a verdade, ela se posiciona. E a minha declaração hoje é que nós temos mais de 2 ou 3 aqui. E eu começo a profetizar agora que nós vamos ver ainda na nossa geração, esses números no Brasil vão mudar. Porque nós temos 2 ou 3 aqui, você vai dizer em fé comigo agora, e a palavra vai ser estabelecida. Ainda em nossos dias, nós vamos ver novos juízes tentando fechar os abrigos da sua comarca, porque não vai ter mais criança nos abrigos, porque vão estar todas com família acolhedoras, ou vão ser todas devolvidas para a família biológica, ou todas rapidamente vão para a adoção. E um juiz, um defensor público, um assistente social, uma psicóloga vão se levantar e vão fazer o seu papel que eles são pagos para fazer, mas eles vão fazer cheios do Espírito, sabendo que eles estão manifestando justiça. Amém, irmãos? Está ligado na terra e no céu. A igreja brasileira, ela está dobrando os joelhos. Deus, irmãos, eu voltei para o Brasil por conta de uma palavra que eu ouvi no dia 25 de janeiro de 2015, de uma americana, essa mesma Stacey Campbell, que profetizou o movimento de justiça. E ela profetizava, e ela dizia que Deus vai levantar um movimento de adoção no Brasil, para acabar com a maldição da orfandade na nação brasileira, para na prática converter o coração dos pais aos filhos. E naquela madrugada do dia 25 de janeiro de 2015 eu falei: Deus, eu vou ser a resposta dessa oração. Eu vou ser. Deus está levantando um movimento de adoção, irmãos. Um assunto que muitas vezes foi tabu. Um assunto que muitas vezes é rodeado de mitos e preconceitos, que não se fala muito, ou quando se fala, fala sussurrando, né? Vou adotar. Vai o quê? Adotar. Mas não conta para ninguém. Eu conheço pessoas que falaram com essas palavras, literalmente o que eu estou falando, que eu vou falar agora, que elas chegaram e falaram assim: se alguém contar para minha filha que ela é adotada, eu mato. Sabe o que é isso? Fez a coisa certa sem um entendimento correto, porque não tem nada melhor do que dizer: eu sou adotado, porque somos todos adotados. Se não fosse Jesus, o Pai não teria nos adotado. Qual é aquela música que diz? Me ajuda, Fábio. O Pai, vai lá. O Pai me adotou
comigo em pé um pouquinho. Seu amor me encontrou. Adore o seu Pai. Faça essa declaração. Eu era órfão e hoje eu sou filho. Cante com entendimento. Cante com entendimento e fé e declare: o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Sim, Senhor. Eu era órfão e hoje eu sou filho. O Pai me adotou. Mais uma vez, declare: oh, o Pai me adotou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor nos encontrou nas trevas e nos transportou para o teu reino. Eu era órfão, hoje sou filho. Sim, 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 sim. O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Sim, eu era órfão e hoje eu sou filho. Sabe, irmãos, a gente que é pai por adoção, a gente escuta muita frase. Como a minha esposa falou, as pessoas chegam para nós e dizem assim: ai, que legal que vocês adotaram a Cleo. Que coisa boa que vocês adotaram a Cleo. Aí Deus veio e deu de vocês o Rafael. Aí a gente fica pensando assim: como assim? Deu de vocês. O que essa frase quer dizer? Que a Cleo é de outra pessoa? Ou que criança é um objeto que possui um dono? Ou que a gente fez uma troca de escambo com Deus? Ó Deus, eu vou adotar, mas fica ligado que depois eu quero o meu. Eu vou fazer uma obra de caridade para poder ficar quite contigo, acertar umas paradas do passado, ficar com consciência limpa, né? Eu vou mostrar para as pessoas que eu sou espiritual, vou fazer uma coisa aqui legal, e depois o Senhor me dá o meu mesmo, de verdade. Não, irmãos. Eu lembro da primeira noite que a Cleo dormiu na nossa casa. Tinha 4 dias. O olhinho puxado, parecia uma japa. Uma roupinha amarela de joaninha. E ela dormiu no peito da Jana. E eu falei: eu sou pai, cara. Tu esquece que ela não veio do ventre da tua esposa. Tu simplesmente olha e fala: eu tenho uma filha que é uma princesa agora, que está em cima do peito da minha rainha. E aí tu se sente o rei, cara. Tu tem a rainha, tu tem a princesa. Você não está nem aí para vínculo de DNA, de genética. Por quê? Porque tem muita gente, deixa eu falar, escuta aqui. Tem muita gente que é fértil aqui, ó. Como lá no Ceará a gente brinca dizendo que basta se encostar num poste que engravida. Tem muita gente que é fértil aqui, mas aqui é infértil. Aqui é infértil. Porque transa, mas depois não é pai. Porque iludibra, faz de tudo para ganhar aquela menina, mas depois que a barriga daquela menina cresce, ele fala: vamos dar um jeito nesse problema? A adoção não tem nada a ver, irmãos, com papel ou com genética. Tem a ver com escolha diária de amar. Sabe o que as pessoas dizem para a gente também? Cuidado, porque quem cria filho da onça, quando a onça crescer, vai ser comido por ela. Ah, porque criança, filho adotivo tem DNA ruim. Quem já ouviu essa? Quem já falou? Não levanta a mão. Ah, irmãos. Mas deixa eu falar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você é adotado. E você não tem um DNA ruim. Como o pastor Jackson fala, o seu DNA é do céu. Eu não sei como é isso, mas ele fala, eu vou repetir que é bonito, né? O seu DNA é do céu. Deixa eu te falar, filho adotivo é filho rebelde. Jesus nunca foi rebelde, e ele foi o maior filho adotivo da história. E a história foi dividida entre antes e depois de um filho adotivo. Ei, irmãos, por isso eu e você somos todos adotados e podemos cantar. Cante
Repete comigo. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Sim, abandonado, perdido. Eu era órfão e hoje eu sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. O meu Pai me ama e eu sou dele, declare, pra sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele, pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Sim, receba o amor. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia. Pode sentar, senta mais um pouquinho aí, irmão. Enquanto a gente cantava essa parte, eu lembrei de algo que é um desafio no Brasil. Sabe qual é o desafio? É que quando você decide adotar, você não vai escolher um objeto na vitrine. Eu vou lá, eu lembro que eu disse essa frase para a Jana. Quando nós decidimos adotar, e eu não sou infértil, a Jana não é infértil. Nós oramos, Deus nos deu uma palavra. Deus falou com a minha esposa, Isaías 54, Deus falou comigo em Gálatas 4. Mas antes de vermos a nossa filha pela primeira vez, eu falei para a Jana, olha, nós não vamos ver um objeto na vitrine. Se gostarmos, pegamos. Se não gostarmos, não pegamos. Se funcionar direitinho, a gente fica. Se der um probleminha, eu devolvo. Eu ligo lá pro atendimento ao consumidor, né? O saque lá, reclamo e vou lá e devolvo. Não, irmão. Você já viu alguém engravidar e dizer assim: se nascer bonitinho eu fico, se nascer feio eu não fico? Já viu? E criança quando nasce a gente diz que tem cara de joelho, né? Aquela coisa inchadinha, que as pessoas vão para frente da maternidade e olhar aquele pai babão, o avô, a avó, tio, a tia, os primos, para saber com quem a criança parece, mas não parece com ninguém, irmão. Parece com um joelho inchado. O Rafael era um joelho inchado com a cabeçona aqui assim, ó. E a enfermeira olhou para mim e falou: calma, pai, a cabecinha dele vai voltar ao normal. Tem alguns que não volta tanto. Não vou falar. Mas criança não é objeto, irmãos. A não ser objeto do amor de Deus. Todas elas. Todas. Todas. Repita comigo, todas. Porque é fácil você olhar uma criança que é fruto de um casamento ajustado, de um casal que decidiu engravidar, e falar: vamos parar de usar a pílula, vamos parar de usar o anticoncepcional e agora vamos fazer um planejamento familiar. Daqui a tanto tempo eu engravido, daqui a tanto tempo a gente faz isso, viaja. Aí a criança vem, ela vem planejada, ela vem esperada, ela vem num cenário pronto para acolhê-la, com tudo. Para essa criança é fácil a gente pensar: essa criança aí sim, essa criança é amada, essa criança ela vai ser feliz. Essa criança, Deus tem um destino para ela. Essa criança, Deus tem um sonho para ela. Olha aí, Deus deu uma família linda para ela.
Deus deu um enxoval para ela, Deus deu um quartinho todo pintado, Deus deu um pré-natal para ela, para a mãe poder ter uma gestação saudável e ela crescer saudável. Essa criança, ela é amada por Deus, ela é esperada, tem festa no céu quando essa criança nasce, é apresentada na igreja, vem todo mundo aqui, todo mundo quer sair na foto. Agora o difícil é a gente acreditar que aquela criança que é fruto de uma mulher adicta, que não sabe quem é o genitor, mas que está lá sendo gerada no ventre, e que durante a gestação aquela genitora está usando crack todos os dias, e que só o fato dessa criança nascer já é um milagre. E se ela nascer sem nenhuma sequela, já é um milagre dos milagres. Quando acontece dessa mulher não querer trocar essa criança por uma pedra de crack, para essa criança, pastor, é difícil acreditar que Deus sonhou com ela. Para essa criança, pastor, eu fico pensando se não era melhor mesmo ter abortado. Esse não pode ser o pensamento da igreja de Cristo, irmãos, porque não é isso que a Bíblia ensina, não é o que o Movimento Brasil Sem Órfãos prega, não é o que o pastor Davi prega, irmãos, é o que a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, é isso aqui, ó. E o que essa Bíblia ensina, no Salmo 139, verso 16, é que todos os nossos dias foram escritos antes que um deles viesse a existir. Efésios 2:10 diz que Deus tem boas obras preparadas para nós de antemão, para que andemos sobre elas. Essa Bíblia me ensina que o homem peca, que o homem é mau sem Deus, e que o homem mau, ele não é bom marido e nem bom pai, mas isso não anula o plano de Deus para os seus filhos, porque os seus filhos têm a oportunidade de conhecer Deus e ter uma vida diferente. Está lá em Ezequiel 18. Porque se o pai pecar, o filho não vai ter a sua boca embotada se ele comer uva. Não, porque se o pai for mal, mas o filho conhecer o Senhor, ele vai viver. Por isso a nossa luta não é por guarda, a nossa luta é para que Deus desperte famílias cristãs, que adotem crianças, que revelem que Deus é pai para essas crianças, para que além de um lar, ela possa saber que Deus tem um sonho para ela. E que de onde ela foi gerada, no contexto onde ela foi gerada, ela não teria condição de crescer, talvez sobreviver. E nessa hora Deus olha para a terra e fala: está na hora da igreja agir, está na hora da igreja se levantar, está na hora de você que quer fazer algo por Deus, fazer, não por impulso e por emoção, mas por entendimento, convicção, orientação jurídica, psicológica, dentro de toda a legalidade, mas com a convicção de que a adoção não é realizar o sonho de ser pai, não é ter o filho ideal, idealizado, não, a adoção tem a ver com amor altruísta, é alguém que precisa conhecer o amor de Deus, através de nós, através de nós. Eu dizia antes das eleições que a nossa esperança não podia estar na eleição. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E Ele se manifesta por meio dos homens, de governo justo. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é cuja o governo é de um crente. Não, é cuja Deus é o Senhor. Mas a questão do Brasil, irmãos, não é uma questão entre partido A e B. A questão da orfandade do Brasil não é algo de hoje, irmãos. A orfandade do Brasil vem desde a origem do povo brasileiro. Se você for estudar a história verídica do Brasil, não a história que alguns professores de história contam por aí, que era história bonitinha, né? Não. Se você for contar a história, ler a história verídica do Brasil,
você vai ver que o Brasil nasceu, na sua formação, na gênese do seu povo, em uma realidade de dupla orfandade. Quem conta isso é Darcy Ribeiro, um dos maiores antropólogos que o Brasil teve. Ele escreveu um livro sobre a formação do povo brasileiro, para responder uma pergunta que inquietou a mente dele durante 30 anos e precisa inquietar a igreja brasileira nesses dias. Quer sair daqui inquieto? Quer sair daqui inquieto hoje à noite? Para pensar comigo nessa pergunta. Por que o Brasil nunca deu certo? Ah, pastor, é porque o partido A, B ou C roubou durante os últimos 14 anos. Ah, o Brasil não deu certo porque teve a ditadura, assim. Ah, o Brasil não deu certo por conta disso, aquilo, outro. Não, deixa eu falar, irmãos. Tudo isso são consequências. A raiz do problema, a gente tem que ir lá para o começo de tudo. Quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram as indígenas, e eles deitavam com as índias por consentimento dos índios ou por estupro. E nessa condição, nasceram os primeiros brasileiros, que eram chamados de brasilíndios. E esses brasilíndios, eles foram duplamente órfãos, porque o homem branco que veio da Europa olhava para esse bebê e dizia: não, esse aí é mestiço da terra, esse aí não é meu filho, e não assumia a paternidade. A comunidade indígena olhava para aquela criança que é fruto do homem europeu que estuprou a mulher indígena e dizia: esse aí também não é índio, porque para ser índio tem que ser da semente do índio depositada na casca chamada mulher índia. Aí sim seria da nossa comunidade. Então essa criança, Darcy Ribeiro, diz que ela cresceu sofrendo de algo chamado síndrome da ninguémdade. Sabe o que é isso? É não ser ninguém diante das pessoas. Isso é ser um órfão, é não ter valor, é não ser reconhecido, é não ser visto, é não ser notado, é não ter o seu valor, porque valor você não estabelece, valor você reconhece de alguém. Você estabelece valor para objetos, você dá um preço, mas para a pessoa você reconhece o valor dela. E toda criança tem um valor diante de Deus, seja que foi planejada, seja que foi fruto de um estupro, seja que foi fruto de uma gravidez não planejada, que queria abortar, todas elas diante de Deus têm o mesmo valor, irmãos. E Darcy Ribeiro diz que os primeiros brasileiros cresceram na terra do ninguém, duplamente órfãos, rejeitados pelos homens brancos, rejeitados pela comunidade indígena. E desse serzinho que queria um colo, que precisava de um colo, precisava ser ninado, precisava de alguém para cuidar dele, precisava, como hoje as nossas crianças precisam de alguém simplesmente para botar uma pomada. Como é o nome daquela pomada para assadura, amor? Hipoglós. Famoso hipoglós. Bicho difícil sair do dedo da gente depois, né? Mas aqui a Vivian conta várias experiências dela sendo voluntária em abrigos onde a criança está com a virilhazinha em carne viva, porque não tem hipoglós para botar, e ninguém troca a fralda mijada. Isso é ser órfão, é não ser visto, não ser notado, não ser tratada com o devido valor que ela tem. O problema do Brasil, irmãos, não vai ser solucionado só com o novo governo agora. Baixa a bola, igreja brasileira. Não está tudo ganho, não está tudo resolvido. Calma aí, não comemora antes não, tá? Isso é mal do brasileiro. Antes de ir para a Copa, já vamos ganhar, e aí leva a chapuletada. Ah, está tudo ganho agora. Não, agora o Brasil vai ser o país do avivamento. Ei, baixa a bola. Baixa a bola. Não vai ser um homem que vai mudar nada, não. Vai ser o sol da justiça que precisa raiar sobre o céu do Brasil. É a igreja que precisa se posicionar como corpo de Cristo e manifestar a justiça que cabe a ela como missão e não como opção fazer. O Brasil tem tudo para dar certo, irmãos. Por que o Brasil nunca deu certo? O Brasil de tamanho continental, o Brasil da maior fauna e da maior flora, o Brasil que roubam e não quebra, o Brasil de mais de 220 milhões de habitantes, com um sincretismo religioso, mas também de raça étnica, que é o branco, é o preto, é o mulato, é o mameluco, é o índio, é o ruivo, é o albino, tudo que for está dentro do Brasil, e nenhuma outra nação do mundo você vê isso. O Brasil do Cristo Redentor, das belezas naturais, tinha tudo para dar certo, irmãos. Sabe por que não dá certo?
Porque o problema não se resolve no Planalto Central. O problema do Brasil está dentro das nossas casas. Os homens continuam transando sem assumir as consequências dos seus atos. É o Brasil do carnaval. A igreja precisa despertar. Nós temos a chance, como o pastor Luiz falou, a matéria-prima na mão. O que nós precisamos para um avivamento. Crise moral, espiritual, étnica. Agora é hora da igreja orar. Agora é a hora da igreja se posicionar, irmãos. Agora é hora da gente costurar as vestes para o encontro com o nosso noivo nas bodas do Cordeiro. Vestes de linho fino que são atos de justiça. Apocalipse 19:8. Agora é a nossa vez, irmãos. Precisamos dar uma resposta para isso. Eu quero ler só mais um texto para você. E depois eu vou ler um cordel. Porque eu sou cearense. E eu tenho que honrar a minha cultura. E nós estamos no final de semana da conferência do Sertão. Então eu vou ler um cordel em homenagem ao pastor Júnior. Vamos, Êxodo capítulo 22, o primeiro texto da Bíblia que fala da palavra órfão. Quer conhecer um assunto? Vai para o primeiro texto que fala sobre o assunto. Esse é o primeiro texto. Êxodo 22, versículo 22, 23 e 24. Amém? Posso ler? Aguenta aí, irmãos, eu não acabei não. Vamos lá, Êxodo 22, até do verso 22 ao 24 diz: a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Verso 23 diz: se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. É forte, né? É porque Deus leva a sério os órfãos e as viúvas. No Antigo e no Novo Testamento, Deus leva muito a sério. Ele diz: não aflija os órfãos e as viúvas. E se eles clamarem a mim, eu os ouvirei. Nós vamos encerrar daqui a pouco orando. Nós vamos ter um tempo de intercessão, de decretos proféticos. Exercitar onde estiverem 2 ou 3, mais um pouco. Por quê? Porque Deus diz que ouve o clamor dos órfãos. Mas tem muitos órfãos que não sabem que Deus existe. Como eles vão clamar? Nós clamaremos por eles. Agora pare e pense comigo, qual o clamor de um órfão? Será que um órfão ora assim: pai, no dia 25 eu quero um caminhão novo? Não. O clamor de um órfão, eu fico pensando no clamor de Ana. Lembra do clamor de Ana? Dá-me filho, senão morro, né? Eu fico imaginando que o clamor dos órfãos é: dá-me um pai e uma mãe. A criança, ela não está afim de brinquedos caros. A criança, na verdade, ela não tem nem noção monetária, de valor financeiro. Se você brinca com ela um pouquinho ali, senta. Se você desenha, minha mãe fazia para mim os super-heróis de papel, não tinha condição de comprar. Minha mãe desenhava, eu lembro como se fosse hoje, ela pegava uma folha, desenhava o Batman, desenhava o Robin, desenhava o Homem-Aranha, pintava eles, recortava, e eu brincava com eles. Porque a criança, ela tem direito ao lazer, mas ela precisa de alguém para brincar com ela. E Deus diz: eu vou ouvir o clamor dos órfãos. Mas nós vamos ser vozes para eles nessa noite, amém? Nós vamos orar por eles, e em nome deles, nós vamos ser boca para eles nesses dias. Mas nós vamos ser o ouvido do Senhor também. Porque é interessante, ao mesmo tempo que a gente é boca para eles, nós somos ouvidos para o Senhor. Porque eles clamam para Deus, mas quem vai ouvir é Deus através do meu e do seu ouvido. Deus vai ouvir através da sua igreja, irmãos. Deus vai ouvir através do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa dar uma resposta para essa causa. Amém? Deixa eu ler o cordel para a gente orar. Cordel chamado Dar à Luz, do nordestino conhecido chamado Braulio Bessa.
diz assim: dar à luz a uma criança é iluminar os seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias, é ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz, meu povo, dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro, é ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro. Amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar, é não conseguir dormir, isso é verdade. É ser quase odiado por dizer, não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com um papel de vilão. É saber regrar o sim e nunca poupar o não. É nunca traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruciais. É ensinar que os dedos valem mais, dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais do que os anéis. É mostrar que um solar vale mais que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado, é a missão de cuidar, de amar e ser amado, é ser grato por um dia também ter sido cuidado, é conhecer o amor maior que se pode amar, é a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar, é entender que o sangue nesse caso é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não tem biologia nem lógica para explicar. O amor de pai e mãe não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independente da cor que a pele tem, da genética do sangue. O amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Braulio Bessa. Amém? Podemos orar? Eu quero que você fique em pé comigo. Quem foi adotado sabe o poder do amor. Quem é adotado? A minha filha que diz: pai, quando eu crescer, eu não quero ter filho, eu quero só adotar. Porque quem é adotado sabe o valor da adoção. Mas a igreja do Senhor só é igreja porque fomos adotados. E eu quero agora que você não olhe para mim orando. Eu já testemunhei, você já ouviu pessoas. Eu já até tentei ler um cordel aqui para vocês, com sotaque de nordestino. Mas agora eu quero te convidar a gente entrar num lugar espiritual em Deus, entendendo onde estiverem 2 ou 3 palavras são estabelecidas e decretos se tornam coisas palpáveis, reais, e não simplesmente palavras lançadas ao vento. Não, são na unidade da fé, profecias, decretos que se tornam reais nos meus dias, na minha geração, onde estiverem 2 ou 3. Eu quero que agora você, em nome de Jesus, diante das palavras que você ouviu, eu quero que você ore com sua fé agora. Você começa a orar agora para que Deus mude a história das crianças órfãs do Brasil. Erga a sua voz onde você está, e na unidade do corpo de Cristo, nós vamos começar a liberar decretos, em nome de Jesus, Senhor. Erguemos as nossas mãos e a nossa voz agora, onde nós estamos. Erga as suas mãos, irmão. Erga a sua voz. Não ore timidamente. Não é hora de timidez. É hora de ousadia no Espírito. É hora de liberar decreto. É hora de dizer que as leis vão ser cumpridas no Brasil. É hora de decretar que o estatuto da criança e do adolescente vai ser valendo a pena. Vai se cumprir. Sim, Deus, nós declaramos, a igreja brasileira está despertando. O
movimento de adoção no Brasil está se levantando. Eu declaro, Senhor, que famílias aqui nessa noite, que tinham muitas vezes preconceito, assim como eu declaro que homens de coração duro como era o meu, estão sendo pegos por Deus agora por dentro. Não é uma palavra do pastor Davi, e você sabe, Deus está te pegando por dentro. Ah, pastor, eu nunca pensei, mas agora vai pensar. Deus vai tirar teu sono. Você vai começar a sonhar com uma criança que já nasceu, ela já existe, ela está esperando o seu posicionamento. Escuta, tem mulheres aqui que têm dificuldade de engravidar, e Deus está dizendo, parece jargão evangélico que eu vou falar, mas se você ouvir com os ouvidos da fé, não é jargão evangélico. Mulheres que oram, Deus me dá meu milagre, eu quero gerar do ventre, e Deus diz, o milagre que eu quero fazer em você não é no ventre, é no coração. O milagre que eu tenho para você não é desobstruir o teu ventre, mas é o teu coração, porque o milagre já nasceu, não foi no teu ventre, mas o teu milagre já está respirando.